Tá gravando, tá tudo, né? Vamos lá? Eu pensei, já tava a desenvolver, já tinha. É por isso que eu falei, vamos, porque Se não, mas bora aí. Qualquer coisa não, mas eu já tô vendo que eu vou ter que juntar esses de ler no meio ou no final, qualquer coisa assim. Então vamos lá nessa. Salve, salve família. 14º episódio, Religare-cast, certo? Mais uma vez, eu, Saulo Júnior. Rafael, Leal. Leal. Alírio Zimba. Meu brother Alírio Zimba, certo? O cara Certo. aqui é da sociologia, Fact. dono do blog. Sociologic Pulse. www.sociologicpulse.com, pode acessar aí. Vamos deixar aqui na descrição outra vez e tal. Já no anterior deixamos lá a descrição. Muito bem. Hoje vai ficar outra vez. E vai ficar porque é um convidado especial, certo? Fact. Que nos deu a honra de nos privilegiar com outros episódios. Então, é um convidado, certo? Já faz parte da família, tá em casa. E pronto, é isso aí, mano. Bora, vamos nessa. Bora. Vamos falar sobre o que hoje? O assunto hoje é mitologia relacionada à Mesopotâmia, né? Vamos lá, quem é que estudou? Quem é que estudou pro trabalho aí? Não, no E final se é do acima, o dia- que aconteceu? O que aconteceu? Teve lá um seguidor. É aquilo, né? A gente vai interagindo com o pessoal lá do Religare, claro. E um seguidor mandou lá uma mensagem no direct. Um tema muito bom, mano. Muito delicado. Que é as mitologias da antiguidade. E ele comentou do lado dos assírios, etc. No caso do Médio Oriente Médio Oriente. e tal, esses mitos do mundo antigo e a relação deles com a cultura judaica. Precisamente na mensagem dele está a relação desses mitos com a cultura judaico-cristã, que é o que a gente sabe do texto bíblico, etc., cristianismo. Sim. Então, esse foi o tema que o camarada sugeriu e eu achei já de cara muito interessante. E a gente entrou em acordo, tá todo mundo de acordo e pronto, mano, é isso aí. É isso aí. Quem quer começar dando uma palhinha? Pô, eu acho que tipo, dá pra pegar ali, começando, né? O povo da região ali da Mesopotâmia são os Sumérios. Sumérios, isso. E eu tava vendo que eles são tão antigos, tipo, em relação pra gente, mas tipo, em relação à data do nascimento de Cristo, é mais antigo ainda. É tipo assim, a gente tá mais perto do Cristo, do nascimento de Cristo, do que o Cristo naquela época estava perto, tipo, do império, tipo, daquela época, né? Daquele povo. E, pô, começa muito legal que uma coisa que eu chamei a atenção, porque eu sou mais dessa parada, vou mais pro espiritual e tal, intelectual, que tem, é dito que tem um rei, né? A mitologia Gilgamesh, e ele seria um homem, de 2 terços espiritual, divinos, né, digamos assim, e 1 terço humano. O outro terço humano, e tipo, data que ele era um rei. E eu acho legal que, tipo assim, a maioria das mitologias, eu olho assim, principalmente a grega, sempre tem tipo um deus, sei lá, predominante, e ele impõe a vontade dele a qualquer custo. Zeus, por exemplo, poxa, ele faz o que ele quiser, tá entendendo? Sim. E o legal, eu acho que tipo, o Gilgamesh é um dos poucos que eu vi, que eu reparei, que ele tem uma jornada. Ele, tipo assim, ele no começo, ele é aquele cara, um rei que a cidade não gostava tanto. Vocês já ouviram falar na jornada do herói? Ah, sim. A jornada do herói é uma espécie de enredo literário que é um enredo modelo. Ou seja, é um enredo que para constituir popularidade, para constituir identificação e etc, precisa perseguir esse enredo, certo? Então, esse enredo literário Jornada do Herói nasce com o clássico de Gilgamesh. Ok. E então o enredo era, por exemplo, agora um exemplo aqui clássico, por exemplo, Naruto, por exemplo. Enfim, é uma opção de filme que a gente vê aí, clássicos de Hollywood, não sei o que, são perseguindo, sabe, a jornada do herói, que é enfim, a causa motivadora de um indivíduo, no caso Gilgamesh, a causa motivadora, a busca dele por essa causa motivadora, os declínios, as tristezas no caminho, em busca daquilo,
depois um apego ali com a figura, com o protagonista, no caso, para gerar uma identificação e etc. E no final, o que? Vai gerando uma expectativa, se ele consegue ou se não, se consegue ou se não. E no final, como você já está apegado ao protagonista, se o protagonista não consegue, você se entristece muito. Se ele consegue, você fica feliz junto com ele. Exato. Então você não aceita uma derrota do protagonista. Então esse enredo literário chama-se Jornada do Herói, que é fundado com o Gilgamesh. Boa. Mas aqui, mano, pra fazer uma parada que eu acho que é interessante, no caso hoje a gente vai trocar ideia sobre mitologias da antiguidade, especificamente o Médio Oriente, e assim vamos trocar ideia sobre isso e depois vamos tentar ver qual é a relação disso com o texto bíblico, com a cultura judaico-cristã e tal. Mas eu achava interessante a gente fazer, sabe o que, mano? Tipo, dar uma introdução aqui, assim, cada um comentar um pouco do que a gente já sabe, o que é mitologia, mano. Tipo, o que é mitologia, tá ligado? Não sabe de mitologia. Pra que tem que ter essas histórias, mano? Tipo assim, o mundo foi fundado assim, foi fundado de tal maneira, existiu isso, existiu aquilo. Tá ligado? Pra que isso? Como é que surge isso? Eu acho que, tipo, pra gente fazer uma introdução legal, a gente falar um pouco sobre mitologia, o que é mitologia, o que a gente entende por isso, necessidade disso e tal. O que você acha? Não, é uma sugestão aceitável e eu acho que havia de agregar mais valor ao episódio, não é? E olhando por aí, né? E já agora dando aqui um pontapé de partida nesse aspecto das próprias mitologias como um todo, não é? Hoje em dia não é um conceito popular utilizado, né? Nós olhamos para as mitologias como um conceito mais histórico do que atual, se bem que tem influência nos dias de hoje. Total. Exatamente. Óbvio, sim. Nós hoje em dia também, se bem que sem saber ou intuitivamente, seguimos certas coisas que estão alinhadas com a mitologia grega, antiga, seja lá o que for. E isso é uma coisa que deixa a desejar por parte da sociedade nos dias de hoje. Mas olhando concretamente para a parte da mitologia e da parte dos deuses como tal, fazendo uma ponte direta, dando a minha opinião, né, da introdução acima de tudo, não é? A forma como se dava a concepção de criação do mundo, ou os poderes atribuídos, os poderes sobrenaturais atribuídos a certas individualidades anteriormente, né? Daí de onde vêm as próprias mitologias, é completamente diferente dos dias de hoje. Antigamente tu tinhas vários deuses, não é? E mesmo assim isso não criava a sensação de falta de credibilidade dos mesmos, né? E hoje em dia tu só tens um apenas e mesmo assim também não tiras credibilidade a esse mesmo, não é? E dentro daquilo que era antigamente, né, a existência de vários deuses, foram surgindo vários mitos, né? E todo mundo sabe o que é o conceito de mito. Foram surgindo vários mitos à volta desses mesmos deuses. Mitos esses que nós vamos estudar hoje em história, vamos estudar hoje em manuscritos, em textos bíblicos, religiosos e por aí afora, né? Assim, iniciando, eu acho que Eu acho que a parada da mitologia surge mais para das pessoas querem, né, saber. Vamos supor, eu brinco que é tipo assim, ó, a galera tá tentando entender alguma coisa, vamos criar uma historinha pra tipo as pessoas mais novas, para as crianças entenderem, digamos assim, tá ligado? Você pega um fato e bota assim. Mas chegando aí na mitologia, e o legal é que, pô, tem muita influência, porque como eu citei aqui, né, o exemplo da mitologia dos Sumários, e é que tá, ela tem bastante influência na grega, na grega romana, né? E muito do nosso conceito geopolítico, eu acho mais político, é inspirado bastante na grega e na romana, sim. sabe? Não que eles tenham, não acho que eles poderiam, eu acho que, não sei se eles foram primeiros, né? Mas assim, no sistema, formato de política, a gente se inspira muito neles, hoje em dia, principalmente. E também a mitologia, e como essa mitologia, vamos supor, da Suméria, deu influência na grega romana, e, tipo, com certeza deve ter influenciado, tipo, no momento em que teve ali o Cristo, né, digamos assim. Porque como eu tava, exemplo, eu não vou muito mais frente disso, porque é só para dar a introdução, né? Mas vamos supor, Cristo, por exemplo, foi perseguido no Império, tá entendendo? E aí, tipo, você consegue abrir uma margem e entender muitas coisas também, tá ligado? Porque
os discípulos dele deixaram ali e foram naquela época também, tá ligado? E é aquela coisa que eu acho, o templo influencia o homem, sabe? O tempo que você vive influencia você, tá entendendo? E é isso, acho que tipo, por conta do tempo, por causa da mitologia, acabaram surgindo isso. Mas eu acho que sinto que antes a mitologia era muito assim, os deuses, né, que tinham essa polarização de Deus, né? Você podia ter vários deuses, não era um deus monoteísta. Ou politeísmo, sim. Tinha mais e também era mais, eu sinto que era mais fantasioso. Mais fantasioso no sentido, tipo assim, de coisas sobrenaturais. Aí que tá, mano. E aí quando vem a religião é mais divino, eu acho. Eu acho que essa questão de, por exemplo, fantasioso e tal, isso tem muito da escola inglesa, a escola de história britânica e tal. Eles têm, sobretudo deixa eu ver, do Oxford. Hã? Oxford é Inglaterra, né? Isso. Sobretudo início do século XX e tal, eles têm ali uma conversa de desmistificar essa questão do fantasioso, tá ligado? Do mundo antigo. Por que fantasioso, mano? Fantasioso com a tecnologia de hoje, mano. Então, tipo assim, com os conhecimentos que nós temos hoje, olhar pra trás e ver algumas explicações e que os caras davam há 3, 4 milênios pra trás, é fantasioso, é ridículo, é mesquinho, é tosquinho e tal. Como é que ele chegou naquela conclusão, né? A gente tá falando de 3 mil anos atrás, mano. Então o cara falar aquilo há 3 mil anos atrás não é fantasioso, mano. Não é. Saquei. Alguma coisa tem que ter, mas então essa questão de fantasioso, mano, eu, pelo menos a minha opinião, acho que não é bem assim, mano. Por que acontece? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo prático disso. Igual a gente comentou, por exemplo, tem um link que faz, por exemplo, do Gênesis, do texto bíblico, com a mitologia egípcia, que é a seguinte, assim, a mitologia egípcia diz que havia ali eu acho que é o Ptah, uma entidade egípcia e tal, ele pairava sobre a umidade, ou seja, aquilo que era líquido, que vai dar as águas e etc. E vai fertilizar as terras depois. Exatamente, vai fertilizar a terra. Certo? O Gênesis aponta para um espírito de Deus que pairava sobre as águas e separa a água do firmamento. Então, você tem um link de coisas, sabe? Aquilo é fantasioso. Mas espera aí, como é que se dá a formação, por exemplo, do planeta Terra que a gente sabe hoje, cientificamente falando? Certo? Você tem, de fato, uma ciência que aponta para uma Terra que, retroagindo, certo? Na história da Terra, de fato era tudo água. Houve um tempo que, certo? Sim. O nível do mar era muito mais Sim, elevado. Eles imaginam, eles eram cercados, chegava na água, acabou. O nível do mar era mais elevado, etc. Então, se retroagindo, de fato. Então, quando você linka uma coisa na outra, faz um pouco de sentido. Só que o modo de explicação, aos nossos olhos hoje, parece fantasioso, parece ridículo. Saquei. Mas é um modo contemporâneo, no caso deles, de explicar aquela situação. Ou você queria que no Gênesis tivesse que mais de 60% da constituição humana é carbono. Você queria saber isso? Você queria que tivesse. Você queria que os caras há mais de 2 mil anos atrás, pastando ovelha lá no meio do campo, ia escrever uma parada dessa. Entendeu? Ou ia escrever. Então não é aquela coisa da flor que a gente tá falando. Ia escrever que o tremor, sei lá, que derrubou uma torre de Babel, que é um possível zigurate do mundo antigo, foi um deslocamento de placas tectônicas que deslizaram uma sobre a outra, que deslocou uma proporção de terra que provocou um terremoto que derrubou a torre de Babel. Está de brincadeira, os caras escrever isso, né? Então, a impressão que eu tenho das questões de mitologia e etc. Por exemplo, tem um historiador romeno, que é o Mircea Eliade, a gente vê muito ele na universidade, Mircea Eliade, o historiador romeno, que ele comenta que não existe mitologia sem fundo de verdade. Certo? Porque a mitologia é um modo contemporâneo, um modo empírico, tá ligado? Que é aquela tradição oral, passada de geração em geração. É empírico. É um modo empírico de dizer uma coisa que é verdadeira, mano. É um dado da natureza. Só que não havendo justificativa científica, há ali um modo popular, um modo fácil de abordar aquele assunto.
e transferir a informação, tá ligado? Isso é legal porque eu lembro disso, vamos supor, numa frase que é sem sombras de dúvidas. E por que é isso? Aí eu fui ver porque a ideia de luz era associada ao conhecimento. Tá entendendo? E aí, sem sombras de dúvida, quer dizer que você não tem sombras. Não tem dúvida. Não tem. Quer dizer que você não... exatamente, é muito legal. E eu acho que... E você falou porque no passado eu acho que era muito assim, né? Porque se calhar eles não escreveram daquela forma, mas eu também fui ver, mano. O céu sempre foi azul, certo? Mas, mano, quando eles descobriram a palavra azul como assim, tipo, antes era chamado de outra cor, sabe? Tipo assim, eles sabiam que era um azul, mas davam outro nome, tá ligado? E o azul só surgiu depois, tipo, quando conseguiram fabricar tingidamente e tudo mais. É muito interessante, porque muitas vezes a gente pode ter, como eu disse agora que era fantasiosa, mas é uma parada assim, naquela altura não era fantasiosa, era a melhor forma, ou a melhor de caminho expressar. Tem um biólogo francês, como é que chama o sacana agora? Um biólogo francês, eu acho que é o Pasteur, já ouviu falar? Louis Pasteur? Acho que é o Louis Pasteur. Ele tem isso é mesmo biologia seríssima, tal, que é assim, eu lembro disso da escola, mano, eu vi isso na escola. Louis Pasteur, ele tem uma coisa que é assim, as coisas são originadas da matéria. Exemplo prático. Pro Louis Pasteur, por exemplo, na Idade Média, como nascia, por exemplo, uma barata. Quando você juntava trapos de roupa suja ou restos de comida e etc., isso criava um componente químico, que desse componente químico nascia a barata. Não, nem é químico, é orgânico, que também tem reações químicas. Exatamente. Percebe? Então, a barata era um produto por exemplo, de retalhos de roupa suja e tal, e dali nascia a barata, percebe? Ratos. Uma coisa, princípio muito parecido. Mosquitos, então, os ratos, como é que nascia o rato? Você acumulando, enfim, roupa suja, etc. Comida... Restos da colheita, estragada, não sei o quê. Aquela... Você falou aquela composição orgânica provocaria uma certa reações químicas que dessas reações químicas faria nascer um rato. Ele falou, pô, mano, o cara é um louco pedrado, mano. Pensar o cara acha que pra nascer barato tem que juntar roupa velha suja. Ele só tá analisando os dados. Ele tá analisando os dados, mano. Isso é ciência da mais pura, mano. Você percebe? Então, se você deixar a roupa velha ali sempre, jogado no chão, sempre, é barato, mano. Certeza absoluta. Virou, tipo, essa evidência, tipo... a gente sabe que ela não nasce da roupa, tá ligado? Sim. Hoje a gente tem clareza disso. Mas uma observação dessa, mano, é uma constatação do dado. Então as mitologias, agora fazendo um paralelo, é uma constatação do dado. E aí entra uma situação que é a seguinte: será que de fato houve um acontecimento extraordinário há muitos anos atrás, e daí você tem uma opção de gente tentando, com as suas palavras, explicar o que rolou? De repente houve um grande acontecimento extraordinário há milênios atrás, e cada cultura, dá a sua versão e tenta, com as suas palavras, com a sua cultura, com o seu modo de encarar o mundo, tenta explicar esses acontecimentos, tá ligado? Então essa questão de mito passa por esse caminho, tá ligado? Pelo caminho de abordagem, de percepção das coisas, e pelo caminho do contexto, que é de como que eu encaro aquilo, entende? Hoje a gente tem clareza de muita coisa. Não, isso é pura verdade, é pura verdade. E a forma também como nós vemos a informação hoje é completamente diferente. Digo isso porque, conforme tu estavas a dizer, Saulo, que ele não criou, o biólogo neste caso, não criou aqueles dados, aqueles resultados do zero. Ele constatou dados e abordou aquilo. Só que o que acontece? Parece que os mitos, principalmente a mitologia grega, ela parece ser muito fantasiada e muito abstrata demais, exatamente por ausência de muita informação credível que se possa ter. Ou seja, para além da barreira de ser uma coisa empírica a tentar ser passada de geração em geração,
nós também não temos assim formas de preservar a informação da geração passada. Forma que era, Da forma que era. E hoje, olhando para a parte da mitologia cristã, tu depositas mais confiança nela porque tens dados. Por mais que sejam dados duvidosos, tu tens dados. Foi, ali. porque naquela Mas época tem era que falar. apresentar. Você tem que mostrar. Você tem alguma coisa para... Porque hoje em dia É. você pode falar, você chega no maninho ali e fala, ó, Jesus, você conhece Jesus, a história é essa, tal. Naquela época, imagina, pô, tu tá lá chegando na cidade, então, tu conhece esse mano? Os Zeus, eu não tenho os feitos, eu não tenho a lista e tal da história, mas tem esse aqui, todo mundo era amplamente, né? Você consegue passar essa sessão. E hoje, como a gente tem os dados. Então, mano, da questão da mitologia antiga, agora que você comentou da Mesopotâmia, esse clássico que meio que inaugurou assim, no sentido de que com essa característica literária, é o texto mais antigo que a gente tem conhecimento, certo? O Gilgamesh, o clássico de Gilgamesh, esse estilo literário é o mais antigo que a gente tem conhecimento até agora. Sério? Então esse clássico de Gilgamesh, ele inaugura essa coisa que a gente já comentou da jornada do herói e tal. E essa mitologia é aquilo, é o deus, o Gilgamesh, que é Deus / humano. Ele é gigante também, Paulo. Ele é gigante. É Deus / humano. Yeah. E o que ele quer? Ele quer ter poder, quer ter riqueza e quer ser imortal. Certo? Ele quer ser imortal. E daí, mano, ele vai atrás de conseguir essa imortalidade. E daí o que rola? Ele ouve de um camarada que sobreviveu a um grande dilúvio. Que por um grande acaso, não se chamava Noé. Ele conhece a história de um camarada. No caso da epopeia de Gilgamesh, é Astrahasis. Não é Astrahasis, também é um dos, mas é Utanapishtim. É o do Gilgamesh. É porque tem várias versões. Mas na versão do Gilgamesh é Utanapishtim. E ele conhece uma história de um Utanapishtim que pegou uma barca, tá ligado? Meteu um casal de cada animal e fugiu de uma grande inundação e etc. Sobreviveu e como prêmio da obediência, etc., da deusa Ishtar o recompensou com a imortalidade, certo? Conhecimento e imortalidade. E esse clássico da epopeia de Gilgamesh é mais antigo que todos os clássicos, todos os manuscritos do texto bíblico. Portanto, nós temos uma prova histórica de um relato de dilúvio, de um relato de uma grande inundação, de um sobrevivente com uma barca com animais, anterior à história que nós conhecemos, o famoso Noé, certo? Sim. E ao momento que o Gilgamesh sabe desse camarada, ele vai atrás disso, atrás dele, etc. Mas a história é longa e ele passa muitas aventuras e tal. E aparece um indivíduo chamado Enkidu, que é também uma criação mitológica. Que é para fazer frente ao Gilgamesh, porque o Gilgamesh, todos os inimigos ao pé dele eram franguinho. Ele fica entediado. Né? Era franguinho, ele fica cheio de técnica e, pô, mano, manda alguém à minha altura, né? Pô, os caras vêm pra aqui, não aguenta 5 minutos de vale tudo, pô. Os caras não aguentam 5 minutinhos aqui na mão, manda alguém mais forte. Aí manda um Enkidu. Esse Enkidu é que faz a frente com ele, mas e agora não tem não lembro se mas foram dias. Acho que são 3 dias ou 3 noites, não é? Não, uma coisa assim, são dias de pancadaria. Sem E parar. ninguém ganha, mano. Fica cansado os dois. Os caras eram mesmo. Era tipo Popó e Bambam, mano. Não, aí não. Porque senão seria rápido. 3 segundos, não 3 dias. Popó e Bambam ali. 3 dias, mano. 3 dias de pancadaria. Caraças. E os dois ficam cansados e ninguém vence. Ninguém vence, Ao cabo disso, ficam os dois melhores amigos. Pô. Fica o Gilgamesh e o Enkidu viram melhores amigos. E daí os dois saem mundo afora, procura de coisas, etc, etc. Eu vou tentar fazer um resumão, mano, só pra gente dar a introdução, sim, tá bem? Sabe? E eles vão pra rua, daí mau rolê e tal. Mano, não chega muito tarde em casa e tal, senão não vou deixar você entrar. Nananá.
vai os dois pra rua e tal. Até que chega o momento que ele já tá cansado de tudo, o melhor amigo dele morre, o Enkidu morre. O Gilgamesh entra aí numa depressão, fica depressivo, perdeu o melhor amigo e tal. E daí ele vai em busca da imortalidade, que era pra tentar reviver ele tenta reviver lá o Enkidu. Sim, a essa altura ele ainda não era imortal, sim. Ele tenta reviver o Enkidu, certo? E ele não consegue, e o Enkidu acaba morrendo e tal, ele fica ali no modo depressão. E aí, resumindo, ele consegue encontrar o Utanapishtim, que é o camarada da barca, do Louvre, que sobreviveu e etc. E porque é uma planta, tem uma planta na história, que essa planta que ao ser ingerida, certo? É que vai dar imortalidade. Ok. E ele vai atrás do Utanapishtim pra pegar a planta pra ter uma imortalidade e tal. E ele, mano, consegue a planta, consegue tudo. Só que aí por que cargas d'água até hoje eu não sei disso, mano. O cara não come a planta, mano. Não, mas é que tá, é porque ele chegou naquele ponto, tipo assim, é muito daquilo, você sonha com algo, e quando você tem... Ele não come a planta, e até hoje eu não entendo, mas imagina, o cara deu um maior rolê, a mitologia não, naquela época é a história do rei. Sim. E ele era rei de Uruk. Ele era rei de Uruk. Sim. Ele era o Gilgamesh, consta que foi rei de Uruk, uma cidade na Mesopotâmia, certo? Até consta que tipo, ele viveu 120 anos e governou esse tempo todo. 120 anos. E daí tem aquilo, a gente tem uns documentos com nomes próximos, a gente tenta atribuir que de fato Gilgamesh foi de fato um rei, certo? Da Mesopotâmia, ali do mundo antigo, de fato foi um rei, não é papo de mitologia. Então é por isso, mano, a mitologia é sempre o fundo. Então há uma teoria de historiadores e arqueólogos, etc., que apontam em certas tabuinhas, né? São achados arqueológicos e tal, com escritas cuneiforme, que apontam para a existência de um rei ali com o mesmo nome, etc., ou com nome próximo, com uma escrita próxima. Ou da descendência do próprio Gilgamesh. Exatamente. Então, ele passa esse rolê todo atrás da planta, maior coisa, e quando ele consegue a planta, ele não come ela de imediato. Pela lógica, eu quando li esse clássico, quando ele chega ali, que ele acha, o que você pensa? Chegou. É pra ser imortal, pô, não é? É o que ele queria. Vai devorar, mano, porque é pro cara ficar imortal. Não. Pega aquilo e guarda e não come. Mas ele chega a ficar imortal, não é? Ele se torna? Não. Não? O que acontece? Muitas pessoas podem estar a fazer confusão que ele chegou aos 120 anos. Anteriormente as pessoas tinham uma média isso já é outra parada. É outra coisa também. Não, isso é outra parada. A gente pode falar nisso também, mas isso é outra parada. Ele não come a parada da imortalidade. Não come, ele não fica imortal. O que acontece? Ele não come. E aí ele volta pra casa e tal, isso aqui. No meio da viagem ele cansado, com a danada da planta ali na mala da Gucci, ali guardadinho no bolso de trás. E a esposa, assim. Ele senta ali no Starbucks pra tomar um café pra descansar. E não come a planta. E a planta ali na mochilinha, vem uma danada de uma serpente. Na planta do homem. Come a planta do cara e some. Serpente. Ficou serpente, a danada da serpente, pisando na cabeça da serpente. A serpente come a planta, mano. E aí o cara deu um maior rolê pra pegar a imortalidade e não teve. Não comeu a planta. E daí o que acontece? Ele volta todo depressivo. Mais uma coincidência. Serpente, planta. Ele volta todo depressivo pra casa, sem coisa, sem nada. Não, aí é que ele vai com o Utanapishtim. E o Utanapishtim, o sobrevivente do dilúvio e tal, que é o mais sábio de todos, o mais sábio do mundo antigo, ali, por ter sobrevivido e por ter ganho a imortalidade pela deusa Ishtar. O Utanapishtim diz pra ele que a imortalidade que ele vai atingir é voltar pra casa, tratar bem o povo, ser um bom rei, porque ele era um mau rei. Antes de começar, ele era um mau rei, ele abusava das mulheres. Ele exigia a primeira noite de toda mulher que se casasse. Exatamente. Ele abusava das mulheres. Ou seja, a lua de mel era com homem. Exatamente. Ele impunha trabalho forçado pro pessoal, explorava as pessoas. Então,
o Tanapichin aconselha que a imortalidade é ele voltar para casa, ser um bom rei, tratar bem as pessoas, ter um bom legado e escrever tudo. Relatar suas aventuras, relatar a sua epopeia. E aí sim conseguiria a imortalidade. E aí, o Tanapichin estava certo ou estava errado? Conseguiu a imortalidade. Passou-se milhões de anos, e até hoje milhares de anos, desculpa, e a gente tá trocando ideia sobre o cara, sobre a história do cara. Então, mano, de repente, a moral da história é o quê? Que a imortalidade não é você ficar 500 anos aqui na Terra perambulando pra lá e pra cá, velho, tudo comido pra lá e pra cá. Não é aqui que você vai conseguir, né? De repente, a imortalidade, mano, é construir um legado, sabe? Ter uma vida digna de ser lembrada, tá ligado? Tipo, você não precisa, mano, mudar o mundo, você não precisa ser, sei lá, uma Greta Garbo. Não, que nem pessoas que são lembradas, por exemplo. E tal, de repente você não precisa ser, sabe, uma pessoa extraordinária. Você não precisa ser um Elon Musk pra mudar o mundo, mano. Você não tem que ser um Mark Zuckerberg pra mudar o mundo. Você pode mudar o que tá do teu lado, mano. Melhorar a vida de alguém. De modo que quando você for, uma pessoa que conviveu com você vai, caramba, fulano de tal. Um cara extraordinário. Adorei estar com ele, porra, não sei o que. Vai passar anos e, sei lá, a filha do teu amigo. Tipo, imagina, a gente já foi de arrasta pra cima já há muitos anos. E sei lá, a filha do teu amigo vai dizer, pô, o papai tinha um amigo gostava disso, vinha aqui em casa, brincava com a gente, era um cara legal e tal. Na moral da história, essa é a imortalidade. Da imortalidade, sabe? É você fazer bem para o outro e ter uma vida digna de ser lembrada, não é digna de Hollywood. Isso não precisa. Não precisa. Você não precisa ter um roteiro para meter um filme em Hollywood. Mas se você for o suficiente para ser lembrado por uma única pessoa, depois que você se for, de repente isso é a imortalidade. No caso, isso é uma opinião minha, é um comentário que eu tô fazendo. Porque vamos partir do princípio, né, que quando você morre, acaba. Assim, olha, eu gostei dessa. Ele diz assim, vamos partir do princípio que quando você morre, acaba. Acabou. Curti. Porque porque eu digo isso porque assim, vamos supor, você morre e acaba, né? Então, vamos supor que você acaba e você volta pro vazio existencial, seja lá o que for, você não tem mais nada. Mas se alguém, tipo, vamos supor, em vida, lembra de você, se calhar você tá vivo. Assim. Então pronto, você já não tá. Você terminou e ainda assim continuou, foi lembrado. Isso já, digamos assim, dependendo do ponto que você considera, isso equivale, tipo, mano, ele meio que voltou à vida, ou seja, tipo, né? Ou sim, imortalidade. Assim. É o conceito, mano. No caso, o conceito é a moral da história desse clássico. É isso, mano, que a imortalidade é o legado. Certo? Não é você estar aqui. Imagina você vive, mano. Não tem condição, mano. Imagina. Não, é impossível. O teu filho, o teu neto. Tu vai ver teu filho, vai ver teu neto, teu bisneto, não sei o que. Vai todo. Aí todo mundo que você conhece hoje, daqui a 200 anos já não tem ninguém. Pois. E você vai estar aqui igual um bobão aqui. Entendeu? Que imortalidade é essa? Sabe? A moral da história aqui do clássico é essa coisa. Mas é que tá. Tem pessoas que são lembradas, tipo, não por motivos bons. E aí? Por exemplo, imortalidade é imortalidade, meu amigo. Ele alcançou a imortalidade num aspecto mal, então. Depende. Imortalidade é imortalidade. Não, mas é que você tava falando. Nesse sentido. Imortalidade seria ser uma pessoa digna de ser lembrado, tá ligado? Sim. Não, aí já é outra coisa. Não precisa ser necessariamente. Ter por causas boas, mas tipo, eu percebo. Convém que seja. Né? Sim. Eu tô associando ao meio, né? Porque o gajo ele vai ser lembrado por algo ruim, né? Sim, ou vai tipo, por uma coisa má. Sim. Não, eu percebo, mas muitas das vezes nós associamos a imortalidade a coisas e não a pessoas, não é? Por exemplo, estamos a falar aqui de um contexto da mitologia antiga e olhando, por exemplo, da parte dos sumérios, da parte egípcia da coisa, nós hoje escrevemos, mas os primeiros a inventarem a escrita foram eles. Então, a imortalidade da própria escrita também surge daí. Caramba, real. Como? Baita ponto, ele falou. Por exemplo, a imortalidade da escrita, sim, até hoje prevalece. Nós hoje escrevemos. Apesar de hoje poderes ter uma Siri no telemóvel e dizer, ai Siri, teres uma Alexa em casa, tu não vais dispensar a coisa de escrever. Então, aí a escrita é uma coisa que foi inventada há mais de, sei lá, 4.000 anos atrás, por aí.
Então é uma coisa que nós está imortalizada, né? Está imortalizada. E nós não associamos a imortalidade a pessoas propriamente, mas sim a fatos. Tu vais olhar, por exemplo, para a época do... Não sei se posso dizer aqui o nome, do Hitler. Tu não olhas exatamente para o Hitler como tal. Tu olhas para ele como protagonista, mas tu olhas para o que ele fez, a história, sei lá, do Holocausto, dos judeus e etc. Mas aí é que vem, tu não associas a pessoa, associas a coisas, atualmente. Mas também associando a pessoas seria uma coisa... Por lembrar dele que eu lembrei dele, porque tipo, ele é lembrado por uma coisa ruim, tá ligado? Sim. É uma coisa assim, sabe? Tipo, é um maninho que vai estar lá sempre no livro de história. Mas, sempre. E desculpa cortar aqui, ó, pessoal. Tipo, olhando para a parte das mitologias, né? E olhando, tipo, é uma coisa que nós teremos um episódio especialmente para isso, que é a mitologia grega. Sim, e aí vão ter que trazer uma convidada especial a também. Nossa social media. Só para contextualizar aqui a nossa coisa. A social media, que eu brinco. É a minha namorada que ajuda a cuidar da rede social, não sei o que. E ela estudou mitologia grega. Então ela é que sabe algumas Entende coisas. bem. Então, e continuando, na parte da mitologia grega, nós conseguimos perceber que temos muitos deuses adorados. Só que a minha pergunta no final do dia é: o que era preciso para ser um deus? Ou seja, descendência direta ou parte sobrenatural da coisa? É que tá, porque... Para quem entende das coisas. Na grega a gente tem os semideuses, né? Sim. Por exemplo, Hércules, se eu não me engano, ele era tipo humano, mas eu não... Então, não me lembro se ele era filho, tipo, de Zeus com a humana, ou se não, e aí ele bebeu o frasco de Ambrosia, eu acho que era o nome. Um elixir qualquer. O elixir que tinha o sangue dos Zeus, tipo, do Zeus ou dos deuses. E quem bebesse, tipo, que se fosse digno de bondade, virava Deus, tá ligado? Mas o que determina essa parte de tu seres digno é o elixir, neste caso. Não, é que tá, porque a grega tem esse fator, tem o fator semideus, que é uma categoria abaixo, mas teoricamente é uma pessoa que pode subir. Intermediária entre o humano e os deuses. Porque o que acontece no caso da Grécia? Acontece que a Grécia tem uma existência intelectual muito forte. Boa. Certo? De modo que nada se pode passar na história grega sem uma devida explicação. Então isso é uma condição sine qua non. Que aí eu pensei, mas não queria dizer, mano. Juro, eu pensei, mas não queria dizer pra não ficar muito coisa, mano. Aí ele completou. Mas é essa condição, mano, que acontece na Grécia. Sabe? Que eles têm uma influência, não diria inclinação, mas uma certa existência intelectual muito forte. De modo que nada se pode passar sem ser devidamente explicado. E uma vez que tudo precisa ser explicado, você precisa organizar, né, as explicações das coisas. Compreende? Então a Grécia tem construída tintim por tintim tudo, mano. É deusa do amor, deusa do sexo, deusa da bebida, deusa disso, deusa daquilo e tal. Porque o fator intelectual na Grécia Antiga é muito importante. Sim, e qual é a diferença da Grécia Antiga, por exemplo, para os hebreus, que é anterior e em termos acadêmicos, que a minha opinião não é essa, mas em termos acadêmicos talvez é uma cultura menos sofisticada que a cultura da Grécia, na minha opinião não é. Sim, na minha opinião não é, eu vou deixar isso bem claro, na minha opinião não é. Mas aqui a cultura dos hebreus, por exemplo, que está lá no Antigo Testamento, que é anterior cronologicamente aos gregos, é menos sofisticada. Por quê? A vida, por exemplo, dos hebreus, a sua organização geográfica, social, etc., e histórica, é uma vida um tanto mais árida em todos os sentidos, sabe? Literalmente mais árida do que a vida numa Grécia Antiga. Compreende? Então as necessidades de um hebreu histórico não tem nada a ver com a necessidade de um grego, percebe? Na Grécia Clássica. Então um hebreu estava preocupado com achar um fluxo de água para poder montar um acampamento para ter ali a família, para ter água para meter enfim, para cultivar, para sobreviver, sim. Enfim, para sobreviver os seus animais, etc.
Então, as preocupações de um hebreu do mundo antigo é totalmente diferente de um grego, certo? Então, evidentemente, as explicações, sabe, obtidas pelos hebreus, elas têm uma necessidade totalmente diferente. Então, a cultura dos hebreus, ela é mais preocupada com a finalidade da coisa do que com as suas explicações. Ok. Então é por isso que aquilo que eu comentei da escola de história Universidade inglesa, da escola britânica, de desbaratinar o pensamento antigo, clássico, como fantasioso e etc. É por isso, não que é fantasioso, é que a finalidade da sabe, coisa para eles era maior. Intelectual, então, se eu tenho ali uma questão de um Deus que vai me confortar, um Deus que vai suprir a minha vida difícil no deserto, então para mim tá valendo. Percebe? Agora, se eu tô aqui na cidade, tem ali frutas, tem ali não sei o que, eu ando por ali com uma túnica bonitona ali para lá e para cá, seminu na cidade. Só faltando dar seminu, meu irmão, já é 90% de felicidade. O cara não precisa estar com roupa nem nada, tá com uma túnica ali já de boa, já é 90% de felicidade. Então o cara tá ali na Grécia Antiga e tal, vai ali na Ágora, dá uma palestra, não sei o que. Percebe, mano, as condições de vida. Percebe a condição de vida do homem histórico, de um homem histórico e do outro homem histórico. Percebe? Isso, na minha cabeça, isso explica muita coisa, tá ligado? E por isso que a cultura dos hebreus, que é uma das galeras do mundo antigo, que é base para muita coisa que a gente sabe hoje, são diferentes, mas não são fantasiosas, é porque as finalidades eram mais importantes. Por isso que o Deus El, que é apresentado no Antigo Testamento para eles, quando aparece um Deus que vai suprir, que vai trazer as coisas, é extremamente importante, mano, porque o fato de ter alguém que vai me suprir aqui a vida que não tá nada fácil, já merece minha total atenção, sabe? Então isso é uma coisa muito interessante que eu queria comentar, entendeu? A diferença de um homem grego. E eu percebo, e explica muito daquilo que foi a minha pergunta, e acima de tudo, tu percebes que muitas das vezes o que acontece é, tu estavas a falar da parte da... Isso aqui depois vais ter que cortar, bro. Tranquilo, aí. Não é nada, mano. Então é podcast, Fugir no cérebro. Se perdeu no pensamento. E no pensamento. Mas era sobre o quê, mano? Porque tu estavas a explicar a parte da finalidade em detrimento de viver como tal. E em economia existe uma coisa que não existe oferta sem procura. E se começamos a ter vários deuses do amor, deusa do sol, deusa daquilo, é porque na época havia uma certa necessidade da população de tentar explicar certos fenômenos que aconteciam. Os gregos são muito ligados à beleza, né? Eles tinham a medida certinha, a geometria, né? Do rosto perfeito, das medidas. Então, a deusa da beleza tinha que ser uma pessoa que representasse beleza. Então, o Deus, sei lá, do sol tinha que ser uma pessoa que representasse de alguma forma, tivesse uma certa relação com aquilo. Mas olhando para o ponto de não poder existir uma oferta sem uma certa procura antes, aí é que é o ponto. Ou seja, não é uma coisa deles se autonomearem deuses, não. Foi uma coisa da época em que provavelmente havia necessidade de haver esses deuses. Eu acho, provavelmente, né? Provavelmente seria isso que eu estava aqui tudo. Mas aí... E aí, mano... E agora, para fazer justificativa ao tema que nos foi proposto. É verdade. Porque a gente tá comentando de mitologias, não sei o que e tal, mas que ligação tem isso com a cultura judaico-cristã? Enfim, que essas coisas de mitologia pode ter que ver com sim. Aí eu vou trazer aqui, tipo, um ponto que a maioria, quando traz esse assunto, pensa nisso, né? Porque a gente já falou, o Gilgamesh tá aí, tipo, sobre essa história dele muito antes da Idade de Cristo. E aí as primeiras coisas que as pessoas pensam, então quer dizer que a Bíblia se inspirou nesse, ou tipo, esse é verídico e a Bíblia não, né? Mas aí que tá, eu acho que acontece um time-lapse, uma timeline, vamos fazer uma timeline, uma cronologia. Uma cronologia, onde na história a gente tem vários momentos onde acontecimentos semelhantes ou acontecimentos passados são retratados como se fosse no futuro. Tá entendendo? O próprio livro de Enoque, eu acho que tem um pouquinho disso também. Ele chega muito... você pode, em um determinado momento, você pode até encontrar semelhanças
em vários aspectos de eventos, mas a partir de um momento que aquela pessoa começa a prever o outro, coisa que não acontece tanto, tá ligado? Porque que assim, eu vou citar o exemplo do dilúvio, né? A gente tem a história que ele desce até lá embaixo e ele conhece o maninho, qual é o nome dele? O gajo que sobreviveu. Tanapishtim, sobreviveu, né? Ao dilúvio, ao grande dilúvio. Então tem uma pessoa ali repassando pra ele, sabe? Um parênteses muito Pode rápido. fazer. Rapidão, desculpa me cortar. O Tanapishtim é a versão, no caso, do que nós conhecemos como Noé, do época Gilgamesh, mas nós temos uma escrita pro lado da Síria, Suméria, etc. Nós temos o Ziusudra, Ziusudra, que é o mesmo camarada sobrevivente numa barca com animais, o mesmo enredo, Ziusudra, Astraazes, e o Tanapishtim e Noé. São ali quatro dos mais famosos, trazendo aqui para nossa cultura, no caso, porque se a gente for para a Ásia, por exemplo, nem vamos entrar aqui nesse método porque não vale a pena. Não é que não vale a pena, que é coisa pra caramba, a gente não tem condição de trocar essa ideia toda agora. Não. Então, trazendo aqui para o nosso continente, para nossa cultura, que é Europa e América, etc. Aqui no Ocidente, Noé, Astraazes, o Tanapishtim e, como eu falei, Ziusudra. Isso. São quatro indivíduos que nós temos documentos históricos que tratam desses 4 indivíduos. Todos esses 4 camaradas estiveram numa barca, pelos documentos, estiveram numa barca, ali com animais, etc., numa grande enchente a nível global, sobreviveram a essa catástrofe e a partir deles vieram uma grande nação, uma grande tribo, etc, etc. Sendo que desses 4, Noé é o mais recente, considerando a cronologia dos 4, percebe? Em termos históricos, sim, da timeline. Então, se nós pegarmos esses 4 indivíduos, o Noé é que está o mais recente, percebe? Porque Noé contém no livro de Gênesis, certo? Sim. No livro de Gênesis está no texto bíblico. O livro de Gênesis, a datação, não tem uma datação específica, mas cresce pela teologia moderna, de que o livro de Gênesis está para ir escrito para o fim da idade do bronze, certo? Ali pela idade bronze final e etc. E a idade do bronze está para lá de longe do que foi a Mesopotâmia, percebe? Super. É isso. Então a idade do bronze está para lá de longe. Então aponta que Noé talvez seria o mais recente dos 4, compreende? Então ali 4 indivíduos, 4 versões de um mesmo evento, talvez, ou de uma mitologia, ou de um evento, ou de um fato histórico e científico, porque nós sabemos que o planeta passa por eventos cíclicos, cataclismas. E ainda mais como no passado a sociedade se desenvolviam bem mais próximo da água, né, por conta da comida e colheita. Isso abre aquela margem, né, para pensar, se calhar, por ter vários desses relatos ao redor do mundo, não foi um evento que é comum de acontecer. As faixas litorâneas. Inundou todas as faixas litorâneas. E como a galera vivia nas faixas litorâneas, acabou o mundo. Pra eles é um mundo. Podia também haver essa percepção, assim, olha, agora eu tô porque um pouco. Não vai entrar muito, mas a gente também tem, os astecas também tem, uma história assim. Os povos indígenas do Brasil também tem, Tupi também tem. A África também tem, a China também tem. Todo mundo tem. Eu não sei se a Oceania tem, não procurei, mas é uma curiosidade, né? Porque histórias do gênero. Os gajos têm canguru e não tem dilúvio. Tem mais de 27 praias, 27 mil e tal praias, já mesmo. Os caras têm canguru, não tem. Os caras têm canguru, não vai ter um dilúvio. Não, é complicado. E é um tema um bocadinho delicado, conforme já havíamos comentado. Exatamente por causa dessa subjetividade de dados, de informação e a forma como essa informação chega a nós nos dias de hoje. Se bem que hoje em dia nós temos uma Bíblia para procurar informação, se bem que nos dias de hoje nós temos manuscritos, no final do dia até sobra a nossa própria percepção daquilo. No final do dia, que por isso que eu digo que é estranho abordar sobre porque isso. além disso, aquelas pessoas não tinham, né,
teoricamente, né? A gente especula que eles não tinham acesso, né? Mas é que tá, eu acho que entra muito nessa parada que, tipo, muitas vezes uma coisa que é contada, que aconteceu, um grande evento, ela é repassada de maneira diferente, e não só isso, às vezes retratada como se fosse futuro, e não como se fosse passado. Aí por isso que eu acho que tem ainda mais essas divergências, mas é que tá, o ponto que eu queria trazer aqui, pela gente ter, vamos supor, diversos Noés, né, diversas barcas, pô, eu acho que só agrega mais no fato de concretizar o fato. Isso é uma... Sim. Tipo, seja ele por meio cristão, Mesopotâmia, qualquer meio que seja, tá entendendo? Isso agora aqui, aproveitar o teu comentário para fazer aqui não é um desabafo, mano, é um comentário assim, enfático, sabe? Enfatizar um comentário que é o seguinte. Eu vejo muita gente que fica assim, como é que eu vou dizer? Fica, sabe, em choque, fica sobressaltada quando se lança um pouco de ciência na Bíblia. Quando se lança um pouco, na tentativa de, mas tá querendo explicar tudo, tem coisa que não tem explicação, etc. Isso aqui. Ou então quando pegamos um fato, um evento do texto bíblico e aplicamos em alguma comparação com algum outro evento histórico e etc. Mas tá querendo explicar isso, querendo explicar aquilo, tira o sentido, não sei o que e tal. A minha opinião é a seguinte. A minha opinião para esse assunto é o seguinte, é que, vamos supor, o fato de a história apresentar... Estou falando de 4 principais aqui para o Ocidente, porque a gente tem muito mais versões. Igual a gente comentou ainda há pouco os 4. O fato de haver 4 variações de Noé, talvez, que é o mais popular que a gente conhece. O fato de haver 4 Noés, eu acho que é só um fato enriquecedor de que de fato houve uma catástrofe, velho. Como é que vai inventar várias histórias de uma coisa que não aconteceu? Então eu não acho que isso seja chocante, ou que seja um absurdo, uma heresia, uma briga. Não é, velho, isso é extraordinário, cara. É extraordinário porque de fato então é história, então de fato, sabe? Porque seria... eu fico mais preocupado, enquanto historiador, fico mais preocupado quando nós temos eventos que não tem paralelo em lugar nenhum. Não tem... Porque aí... Fica mais difícil ainda. É uma individualidade. Aí a crença é complicado, certo? Você fica ali assim um pouco... Caramba, em nenhum lugar tem... Você fica ali, sabe, tentando... Não tem uma semelhança, né? Não com nada. Aí... Você, meu amigo aí do outro lado, vai falar assim, mas é por isso que a gente crê, porque não tem explicação. Não, senhor, coisa nenhuma. Não, senhor, coisa nenhuma. Por quê? Se você precisa de algo sem explicação para crer, você não crê, pô. Exatamente. Aí você se alimenta de... Que pedrada. Você se alimenta de falsidade. Você é um falso crente. É verdade. Porque se você precisa de coisa sobrenatural para crer, então, você é um falso crente, pô. Então o fato de querer explicar algumas coisas e tal, é só você dar uma contextualização histórica para um fato que você acredita. Por quê? Vamos supor, vou dar um exemplo. Um crente que crê ali no Gênesis, na criação do mundo, etc. Se você crê naquilo, venha Oxford, venha Harvard, venha artigo científico, venha pastor fulano e tal, venha quem for. Você crê naquilo, é a tua vida, é a tua crença e acabou em ponto final. Percebe? Você crê naquilo por quê? Porque eu me sinto bem, porque me fortalece, porque eu me sinto preenchido em ter essa crença e ponto final, e acabou, isso me satisfaz. Ponto final, irmão. Acabou e passa a régua. Percebe? Então o fato de questionar uma coisa e outra, de pôr questão uma coisa e outra, e outra, argumentar de que eu creio porque não tem explicação, é falso, irmão. Que isso? Como é que é? Então, você precisa de uma coisa mirabolante para crer? Ou seja, você, para ser meu amigo, você tem que fazer uma coisa extraordinária por mim? Você tem que, sei lá... Parte de você, né? Você só é meu amigo se você entrar na frente de um carro e ia passar por cima. Então você só vai ser meu amigo por isso. Também. Ou seja, então o que se... Desculpa, só para concluir. É no mesmo ponto. Por quê, mano? Porque a impressão que eu tenho é que, falando no caso de religião, o Religare-cast, certo? Porque parece que dentro da religião parece que é assim, velho. Os caras parece que, tipo assim, só acreditam, só creem numa coisa, através de uma coisa mirabolante.
Então eu só acredito em Deus porque Deus fez isso pra mim. Então não, pô. Então você tá fazendo uma troca, é um negócio. Percebe? É verdade. Então ele me deu uma grande coisa e agora eu tô negociando. Não, pô. Sabe? Então, esse exemplo que eu dei, mano, você não é meu amigo porque você tá me oferecendo coisa ou tá me dando coisa. Você é meu amigo porque eu tenho o prazer de estar com você. É verdade. Sabe, quando a gente sai pra trocar ideia, quando a gente tá aqui sentado pra trocar ideia, pra mim é prazer, mano. Eu acho da hora. Porque se desligar ali a câmera aqui e a gente continuar conversando, vai ser top. Então, a nossa amizade é através de um prazer de estar junto. É verdade. Você não tem que fazer mirabolância pra mim pra eu ser teu amigo, velho. Basta o prazer, percebe? Tá junto. É só um desabafo. Não, bom desabafo. E acrescentando aqui no desabafo do Saulo, antes mesmo de iniciarmos o episódio, estávamos aqui a ver umas coisas relacionadas com o tópico. E uma das coisas que tivemos a ver foi exatamente a associação dessa grande figura de Deus, a qual nós cremos hoje em dia, né? Independentemente da religião ou da orientação religiosa que cada um tenha. Nós, se formos a descobrir que Deus é uma pessoa como nós, por exemplo, a crença nele vai começar a diminuir exatamente por causa disso. Tá bom, na Bíblia tá, Deus fez o homem à sua semelhança, mas se nós virmos ele, a nossa semelhança, que é a mesma dele, nós vamos começar a depositar menos crença nele. E daí onde vem o ponto que nós tocamos anteriormente, de não imortalizarmos as pessoas ou individualidades, mas sim factos. Eu não acredito que o Saulo possa ter feito a terra em 7 dias, em 6, no 7º fez, etc. Porque para aquilo que eu conheço, não é possível ele, semelhante a mim, ter feito o mundo tipo nesses dias. E é daí onde vem o ponto que a crença não pode ser materializada, como quem diz. Ela tem de ser mesmo intuitiva. Senão não é crença. Senão não é crença. E nós materializamos muito essa crença nos dias de hoje, que também é meu desabafo, só aí na crença. É isso. Também outro desabafo, né? Vou começar. Abre a sessão de terapia agora. Eu acho que também deve haver muitos que hoje em dia a galera romantiza muito ser fudido. Desculpa o termo, mas romantiza ser fudido, tá? A galera, tipo, se orgulha, mano. Falar, na minha época, tipo, tive que fazer isso, não sei o que, tal. É a romantização do sofrimento. Aí o mano que, tipo, não tem nada a ver com isso, chega ali, mas por alguma coisa ele, tipo, pra pessoa parece que ele tá usufruindo um pouco do que você lutou muito pra conseguir. Mas, assim, é só uma coisa que, mano, passou tempo e isso aqui virou normal, sabe? Virou concreto, tá ligado? A minha não tem, mas tá aí. Tá jeito, basta. Cara. É água. É pura mesmo. E aí, tipo, mano, eu acho que não é orgulho nenhum você falar que, mano, sofri pra caracas e é por isso que tem aqui pra você ter que ter orgulho. Mano, pô, não é assim, irmão. Sabe? Tem que se orgulhar, tipo, das coisas felizes, mano, dos bagulhos que você passou e você, caracas, que legal. Tipo, você pode se orgulhar assim, poxa, passei por isso, mas, mano, mesmo assim mantive meu sorriso, tá ligado? Por exemplo. Eu acho isso muito mais da hora. Superar, né? E até porque, tipo, quem não abdica, mano, não vive, tá? Você tem que, várias vezes na sua vida você vai abdicar, tá ligado? Isso você quer, mano, isso você quer. Não, sabe por quê, mano? Sabe por quê, mano? Eu também fico indignado mandou o papo, com essa situação de que a gente vai ter tudo, o mundo vai ser bom. A gente vai ter... Não faça isso com a camisa. É verdade, coitado do Saulo, mano. É porque eu derramei água quando eu fui beber aqui, mano. A gente tá estreando a camisa. Vira lá. Estamos estreando a camisa, pô. Não faz isso outra vez. O cara já estraga tudo. Não faz isso outra vez, senão eu vou ficar chateado. Marcar gol, ó. Top, já passa. Então, mano, eu fico também indignado com essa coisa de que a vida vai ser boa, vai ser cor-de-rosa, etc. Você não tem que fazer nada. Você não... Nada, é força, foco, é fé, levanta X horas da manhã, come tal coisa, faz 3 horas na academia, assiste fulano de tal no YouTube 1 horinha todo dia. Há uma receita pra tua vida ser boa, né? 10 lições pra você ser feliz no café da manhã, 10 lições pra sair com a sua família no final de semana, não sei o quê, e a tua vida vai ser... Não, isso não existe, mano. Mentira. Isso é conversa fiada, é papo furado, entendeu? E enfim, é o que você tá comentando. Por acaso é uma coisa que eu não consigo entender, porque eu acho muito mais, tipo, é um pouco até de ignorância da minha parte, mas eu acho, sempre vou achar, espero eu, tipo, perante qualquer fato, qualquer contexto,
que, pô, fazer sua jornada é tão mais legal, mano. Então, tipo, tomar suas próprias decisões e conclusões, pô. Não, onde é que eu vou meter a vida é aquilo. Evidentemente, todos nós somos influenciados, né? Sim, todo mundo é influenciado e tal. Inspiração, etc. Agora, fazer da minha vida o que é o exemplo do outro... É tipo assim, você decide os seus passos baseado nos passos de outra pessoa. Não existe isso, pô. Não existe isso. E trazendo novamente, que era o ponto, né? Pois é, a mitologia. O Religare-cast existe para tentar trazer um conjunto de ideias que a gente pensa. A gente o que me dá, é sério, o que me dá ânimo em fazer o podcast e tal é porque é uma continuação de uma coisa que a gente já faz. Esse que é legal. Uhum. Então o podcast é só uma organização de uma coisa que a gente já faz. A gente já troca ideia pra caramba. Chanes. Eu conheço ali já há 5 anos, o cara é meu irmão adotivo, já falei no outro episódio. O Rafael eu conheço um pouco menos tempo, mas no pouco tempo que eu conheço. Já. Enfim, o cara já enfim, a gente já se uniu de uma maneira que eu nem consigo, eu não vou, enfim, não vou me estender muito. Mas então quer dizer, o podcast é uma continuação de uma coisa que já acontece. Então isso é que me dá ânimo em continuar, em fazer, etc. Mas a gente tem que falar de mitologia. O vinho desce, né? As palavras sobem. Religare-cast não é amizade-cast. A amizade é daqui pra fora. Aqui já estamos no... Aqui é trabalhar, vamos fazer o que precisa ser feito. Serviço. Aqui é pra trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aqui isso aí é que dignifica o homem, já dizia o outro. Mas o ponto principal, dando uma ligação com aquilo que vocês estavam a dizer, da parte social da coisa. Hoje em dia, eu sinto que as pessoas não têm essa personalidade. Anteriormente, as pessoas até podiam ter essa personalidade muito mais do que hoje. Porque mesmo na época das mitologias, em que tinham muitas coisas fictícias, as pessoas eram muito mais pessoas do que hoje. Porque hoje em dia, tens muitas distrações, posso assim dizer, que não te deixam seres tu. Outro dia estávamos a conversar e eu só ali ele a dizer para mim, olha, um jovem que está no Brasil, com acesso à tecnologia, e vê um jovem que está em África, e as pessoas já querem fazer comparações, tendo em conta que os contextos sociais são diferentes, e tu acabas por seguir orientação baseando-se naquilo que tu vês, ao invés de seguir uma orientação naquilo que tu és. Então, isso para mim é que é o complicado no final do dia de hoje. Naquela época era melhor, né? O que ele está comentando, rapidão, é uma conversa que a gente teve. Foi naquela semana que eu fiquei lá na Copa de Sim. Que foi o seguinte. A gente está comentando essa parte de influência, internet, não sei o quê. E, assim, exemplo prático. Imagina, por exemplo, criar uma criança hoje. Certo? Uhum. Você tem uma criança hoje, tem um filho hoje. Você tá aqui, o teu filho, ele tá na tua casa, tua vida, tuas condições, etc. Esse é o mundo dele, certo? Só que ele chega da escola, deita na cama, ele abre o telefone, ele acessa instantaneamente o mundo de um garoto da mesma idade que ele, sei lá, tá lá em Connecticut, sabe? O cara tá lá com um Jordan, entendeu? Uma mochila da Nike, um boné, acabou de chegar do jogo de basquete com o pai num Chrysler. E chegou em casa, foi no Mac, comeu uma coisa, um pequeno almoço Chegou, tomou banho. Tomou banho, foi pro Play 75, não sei o que e tal, jogou, depois de enjoou, foi jogar Xbox, o outro tal, e depois foi lá pro computador, foi jogar um pouquinho e tal, depois de tudo botou o pijama e foi dormir. E o teu filho aqui naquela condição, ele tá acessando tudo isso instantaneamente, sabe? Essa é uma diferença da vivência hoje e de uma vivência há anos atrás, há séculos, há milênios atrás, percebe? Porque há milênios atrás o teu mundo era o que estava à sua volta e ponto final. Esse é o teu mundo. Hoje, a frustração, por exemplo, por que a frustração hoje é maior, velho? Por que eu tenho dificuldade? Por que eu tenho dificuldade, por exemplo, enquanto trabalhador, enquanto estudante, por que eu tenho dificuldade, às vezes psicológicas, ou princípios de depressão, ansiedade, não sei o quê, por fazer coisas que eu faço? Por quê? Eu tenho acesso a várias pessoas que fazem o mesmo que eu e, sei lá, são milionárias. Uhum. Então, vamos supor, eu estudo, trabalho, estou morando na Europa, mas tem gente que com a mesma idade que eu estuda, trabalha e é dono de uma startup em Dubai. Tem pessoas que têm a mesma idade que eu, mas
não trabalha, o pai é dono da empresa nas Bahamas, tem uma empresa de hotel, não sei o quê, e o cara vive o dia todo de internet, não sei o que, eu tenho como fazer isso também. Então, a frustração hoje é maior, enfim, a autocobrança hoje é maior, porque você tem acesso a infinitas vivências, experiências de outras pessoas, no mesmo plano, às vezes, intelectual ou de idade que você, mas o contexto não é o mesmo. Nunca será o mesmo. Pô, eu gosto de um exemplo que, tipo, que eu gosto de imaginar. Eu boto pra mim também que, tipo, imagina você trabalha no aeroporto e você é recepcionista, sabe? Todo mundo... Você vai ver todo dia... Trabalhando no check-in, né? Fazendo check-in, tipo, a pessoa muito feliz. E de repente você tá, tipo, caramba, que dia horrível e tal, tem que fazer essa merda. Tá, um indo pra China, um vai pra não sei aonde, vai você, tipo, você vê todo dia uma pessoa realizando o seu sonho de ir pra viagem, seja lá o que for, tá ligado? E aí você fica, poxa, caramba, quando é que eu tô na recepção, vou poder embarcar no avião? Eu tenho um brother que trabalha no aeroporto e não vai ficar chateado, mas é só mãos e Não, fact. E é exatamente isso, né? Hoje em dia, mesmo tendo um mundo que é dado mais como real, temos factos científicos e tudo, sente-se que há uma ausência de personalidade do ser no verdadeiro sentido, comparativamente a uma época que era dada como fictícia, em que as pessoas podiam ser elas. Pá, conforme tu estavas a dizer, um gajo só pelo simples fato de ele poder andar na praceta de tronco nu ou quase seminu, já dava um ar de autenticidade para aquele sujeito. Até eu era filósofo assim, pô. Aí tu chega lá na universidade e vai dar palestra só de matia. Eu era filósofo assim, pô. Só nesse contexto tu percebes que não, olha, naquela época nem tudo era mal. Tudo bem que a parte dos deuses existirem, muita dualidade de informação, isso podia ser uma coisa estranha, mas na parte social, que é o meu lado, eu acho que era melhor, provavelmente, olhando. Se bem que nós estamos num contexto, não diria religioso e social como todo, porque as pessoas naquela época também seguiam certas doutrinas. Então, para além de tu poderes ter a tua própria personalidade e individualidade, tu também podes criar essa mesma personalidade e individualidade dentro de uma certa doutrina. Ou seja, Deus disto, Deus daquilo, e tu cresceres dentro daquele ambiente. Ou seja, eu tenho que ser, narcisista, eu tenho que olhar muito para mim, manipular pessoas, etc. Porque tu cresceste numa orientação de um Deus da beleza ou de um Deus do poder, por exemplo. Então isso podia ser um fator que pudesse definir ou traçar a tua personalidade. Mas no contexto geral, eu acho que as pessoas eram mais elas. Hoje em dia eu não posso, sei lá, tirar uma selfie, amigo. Que eu já começo a pensar o que este vai pensar, o que aquele vai pensar, o que o outro vai pensar. Mas é aquilo, mano, é o acesso. É aquilo antigamente, mano, você era você e acabou, mano. Não, mas sabe o que é foda? É porque eu também me pego muito nisso, mano. Porque assim, eu, por exemplo, por que eu não posto uma foto minha, tá ligado? Porque, tá ligado? Porque ele próprio, ele não posta uma foto. É porque assim, eu falo, pô, não quero que tal, não quero ficar na minha, né? Só que aí tu fica, pô, aí eu tento pegar o ponto de filosófico e racional, tá ligado? Yeah. Se a opinião do outro não me importa, por que eu tô, tipo, tá regulando, com né? receio, né, de fazer? É que no final do dia importa, mano. Não sei. Esse é que é o constrangimento. Eu fico pensando. Importa, mano. Mano, importa, tipo, internamente? Ou parece que importa? Não. Esse é assim. Importa por quê? Porque a gente não tem como a gente fazer o que dá na telha a bem de que a opinião do outro não importa, percebe? Infelizmente sim. Constrangedor, mano. Eu percebo. É constrangedor, mas infelizmente a opinião do outro importa, mano. Porque vamos supor. Sei lá, a gente tá fazendo esse podcast aqui, estamos gravando aqui o episódio, é um prazer estar gravando com vocês, tá? Vamos supor que entra ali 50 pessoas embaixo, lá escrachando. Pô, 3 moleques não falam pra nada, não presta pra nada, não sei o que, conversa de merda, não sei o que. 50, assim, uma atrás da outra. Yeah. Já pro próximo episódio a gente já vem já temeroso, mano. Comigo depende. A gente pode não pensar que não, mas no fundo, velho, é constrangedor reconhecer isso. Mas importa, mano. Importa por quê? Importa porque você comentou na nossa última conversa. Nós somos indivíduos, certo? Mas vivemos num contexto social. Exato, compreende? É isso. Uma vez que nós estamos num contexto social,
eu vou tentar exemplificar. A opinião do outro não me importa. No meu trabalho, a opinião do outro não me importa. Então, às vezes, volta e meia, eu ouço comentário e finge que eu não ouço. Certo? Por que a opinião do outro não me importa? Porque eu sei o que eu tô fazendo, sei quais são os meus goals, sei quais são os meus objetivos, entendeu? Sei quais são os meus objetivos, as minhas ideias, sei quais são. Então, a opinião do outro não me importa. Eu ouço, finjo que não ouço e tô ali fazendo meu trabalho, mano, tá ligado? Porque, mano, eu tô com a cabeça assim, cara, mano, vou fazer um trabalho aqui, se eu escrever aquele trabalho vai dar bom, eu vou passar, vou acabar e tal, vamos lá com o moleque, vai ser da hora e vai estar legal, não sei o que. Então, mano, aquele comentário ali não interessa, mano. Entretanto, todavia, porém, portanto, contudo, ademais, contudo, uma pessoa que vem assim, pô, te vi aqui e você é uma pessoa que tem uma inteligência, tem um talento que tá guardado, não sei o que, você precisa usar esse talento e tal, e tal. E aquilo, sabe, uma pessoa aleatória te faz um comentário assim, pô, se você tem um talento, você tem uma inteligência, não sei o que, usa esse talento, usa isso e tal. Importa ou não importa? Importa pra caralho. Importa, mano. Demais. Importa. Então é aquilo assim, a gente faz a nossa vida, certo? Faz a nossa vida. E é aquilo, a depender do coisa, a gente filtra aqui, aquilo ali eu não vou ouvir, vou fingir que eu ouvi e tal, deixa passar e tal. Mas, mano, importa, mano. Importa porque a gente tá inserido no contexto, tá ligado? Verdade. Igual eu vou pra casa, eu finjo, vamos supor, a gente acaba aqui e fala, pô, Saulo, não gostei daquilo que você falou, não, isso aqui. Pô, o Rafael é um cara que eu tenho em consideração. Se a gente acaba de gravar aquilo e fala, pô, Saulo, não gostei nada daquilo que você falou, me senti ofendido, não sei o que. Cara. Então não vai importar, mano. Uma pessoa do meu ciclo. Uma pessoa do meu ciclo que eu tenho interesse. Vai fazer uma coisa. Então não vai. Interessa. Claro que importa. Entendeu? Eu posso até ir pra casa ali, vou disfarçar, vou fingir isso e tal. Mas importa, mano. Porque a gente tá num contexto social e não dá pra escapar, mano. Eu lembro, tipo, quando eu fiz um trabalho sobre sociologia, e eu falava que, tipo, qual era a diferença da gente entre as formigas. E eu acho que é muito disso. A gente vive no contexto que a gente fala, vive num contexto social. As formigas, elas estão, tipo... Muito mais mecânico, tipo... Porque, vamos supor, se a gente não falasse, a gente ia ser que nem as formigas, ia passar uma na frente do outro, fazer aqui, tal, e seguir a vida, tá ligado? Mas como a gente tem diálogo, tem essa coisa, tudo que, por mais que a gente possa até falar que não faz questão, mas faz, mano. É impossível não fazer, tá ligado? No contexto que a gente tá inserido e nascido, né? Mas aí que tá, eu tento pegar no final dele, porque assim, eu tento tomar a maioria das minhas decisões, tipo assim, poxa, mano, eu aprendi isso com um certo sentimento, que é vergonha, tá entendendo? Você tinha, olha, pelo menos tens. É que eu não tenho vergonha, amigo. Não, isso que eu ia falar. Eu ia falar, dar um exemplo que eu só sinto vergonha realmente quando eu roubo e sou apanhado, tá ligado? Porque eu ouvi essa e entrou na minha cabeça pra sempre, tá ligado? Vergonha é roubar e ser apanhado. Não é nem roubar, tá ligado? É ser apanhado. E aí, poxa... Se ninguém viu... E aí chega uma pessoa e faz um comentário ou algo assim, eu fico, pô, mano, não vou sentir vergonha, tá ligado? Porque eu não fiz nada de errado. Tá ligado? Tipo assim, eu posso até ter feito algo de errado, mas o cara, tipo, não sabe o real propósito ou algo assim. Tá ligado? E eu uso isso muito como atalho, né? Atalho pra você, pô, não ficar chateado. É aquele negócio, você tem, tipo, no dia você tem quantos mil segundos, né? É bom, mano, era só pra ver tranquilo. Tirou do... Não, já tava sendo. Era só fazer aqui. Tá. Não, já tava sendo. Mas eu compreendo e considero esse tipo de pensamento. Mas a minha pergunta no final do dia é: por que diz que, assim, muita da tecnologia que nós usamos hoje é Grécia Antiga? Assim, parte mecânica da coisa, muito do que nós usamos até hoje veio da Grécia Antiga. E dá-se muita credibilidade à parte da Grécia em termos intelectuais, conforme o Saulo estava a dizer, que a Grécia preocupava-se muito em justificar a finalidade de cada ação que eles faziam. Em detrimento, eles procuravam definir, neste caso, a finalidade de cada coisa. Mas quando eu olho, por exemplo, para a parte já do Egito, para a parte egípcia da coisa, questiona-se muito aquilo que é óbvio. Pirâmides estão ali, questiona-se muito. Tens muitas outras coisas e questiona-se muito sobre isso, sobre
artefactos, manuscritos, coisas achadas lá. E eu tenho uma teoria... Desculpa. Não, continua. Era mesmo para despertar esse... Mas eu tenho uma teoria assim. Agora, do que você falou do Egito, é assim, na minha cabeça, enquanto historiador e tal, estudante de história, o Egito, na minha cabeça, é o que há de melhor da humanidade, mano. Em termos de tecnologia, de arquitetura, de arte, de escrita, de tudo. Por quê? Você quer ver um exemplo prático disso que eu, você e todo mundo acha a mesma coisa? Acho que eu já sei, Eu já te contei. Por quê? Se a gente meter aqui uma foto aí de uma escultura, ou de uma vestimenta, ou o que for, Azteca ou Inca, você vai ficar ali, pô, isso é o quê e tal. Se você meter um bagulho assim da Idade Média e tal, se você meter um bagulho dos hebreus, você vai, pô, isso é ali da galera do deserto, muito tempo e tal. Mas você mete um bagulho, qualquer parada do Egito, a galera, isso é Egito. Por quê, mano? A cultura egípcia, a arquitetura, a arte, a literatura, toda a cultura egípcia, mano, é única na história humana. Não há nada que se confunda com o Egito. É claro, o Egito influenciou muito de muita coisa que nós vivenciamos hoje é fruto de, por exemplo, de ciência proveniente do Egito antigo, etc. Ok. Mas em termos de cultura, não há nada que se confunda com o Egito. Não existe uma escultura, uma vestimenta, uma obra, nada que você olha aqui, eu acho que isso é egípcio. E não é. Não existe, pô. Então, sabe, a exclusividade da cultura egípcia me encanta muito. E eu tenho uma teoria, eu acho que eu vou repetir, que aí vai aqui também para linkar com que o nosso seguidor mandou, vamos dizer, tratar do que o nosso seguidor mandou, da coisa da mitologia do mundo antigo, etc. E a coisa, isso linkado com a cultura judaico-cristã, de que eu tenho uma teoria, gente boa, vou falar para essa gente aqui boa, tem uma teoria. Olha, antes de falar da teoria, olha, vou pedir aqui aos meus anfitriões. Pida. Diga. Que encha o meu copo, se faz favor. Pois é, o meu copo tá vazio, tá furado, pá. Pida. Que encha o meu copo, só seja com água. Buscar o material, quem é? Busca lá, onde é que tá? Busca lá Eu o busco, material, eu anfitrião. Então. Vai lá, então. Antes dele abordar sobre a teoria. Não, mas pode já ir falando também, estamos aqui, para não termos aí o episódio. Mano, que é o seguinte. Exata qual? Pode ser, patrão. Sim, pode ser. Cuidado aí. Então, gente boa, tivemos aqui uma pausa técnica, certo? De maneira que nos estendemos um pouquinho. E fica ligado aí que a gente vai fazer vai ficar parte 1, parte 2, não é assim? Por quê? Que a gente trocou ideia sobre Na parte das mitologias. agora. Né? E a gente divagou aqui um pouquinho. E vai ficar então pra semana que vem, certo? Com certeza. Tá combinado. Então outra metade pra semana que vem. Valeu? É nóis, Religado Cash. Obrigado mais uma vez. Certo. É nóis. Valeu. É nóis.